continuidade à meditação em Mateus, né? Inclusive, pensando no 5, passando pelo 6, indo até o 7, você vai ver Cristo tratando de natureza e propósito. Ele trata sobre várias nuances, sobre vários aspectos: relacionamento com pessoas, relacionamento com instituição religiosa, relacionamento com Deus, vida cotidiana, como se lida com a rotina, como se lida com dinheiro, idolatria. Algumas dessas coisas ele lida com clareza, de forma direta, e outras de forma indireta, são desdobramentos, são consequências, porque ele passa princípios, né? E esses princípios ele contextualiza dentro de algumas situações. Quando ele fala de adultério, é direto. Quando ele fala de homicídio, né, e relacionamento com as pessoas, você vê que homicídio é direto, relacionamento com as pessoas é indireto. Quando ele fala de dinheiro, ele está falando de dinheiro de forma direta, mas indiretamente ele está falando de idolatria, né? Então você vê que... e tudo isso ligado a questões de natureza, né? Isso vai ao longo do 5, do 6 e do 7. Aí chega numa parte aqui que ele vai falar uma coisa interessante. Antes de eu falar dessa coisa interessante, eu posso começar com uma pergunta, que foi, na verdade, o que Deus me direcionou a fazer, né? Perguntar primeiro, né? Se nós olharmos dentro do contexto da Bíblia como um todo, Deus perdoa pecados? A pergunta parece óbvia, né? Eu sempre faço perguntas óbvias, porque depois vocês percebem que elas não são tão óbvias assim, né? Sim. Sim, do que se arrepende, né? Ah, ok. Porque a tendência inicial é falar assim, sim, vírgula. Eu não diria sim, eu falei, depende. Minha resposta não seria assim, eu falei, depende. Depende do quê? Depende do arrependimento? Tá. Tem pecado sem perdão? E aí é que é onde a gente vai chegar. Vamos lá. Tem pecado sem perdão? Tá ok, você está falando sim? Fale para mim um pecado sem perdão. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá, beleza. Fale outro. Outro? É para fazer você pensar mesmo. De forma pontual, é o que a Bíblia diz. Né? Porque, pelo menos que eu lembro, eu não consigo lembrar assim, de forma mais prática e clara, falando sobre alguns sem. E se eu disser para você que tem 3 pecados sem perdão descritos textualmente na Bíblia? Por isso que eu falo. Então, vamos lá. Vamos olhar o primeiro? Tá aí em Mateus 6. Né? Eu vou abrir minha Bíblia aqui e a gente vai ler. O que ele está falando aqui no 14? Ele vem da oração do Pai Nosso, né? Os discípulos, vamos pegar o contexto, né? Os discípulos, né, estão conversando com ele. Ele está falando, um pouquinho antes, ele está falando, olha, não faça como o fariseu, né? Quando você for dar esmola, não toca trombeta, né? Quando você for orar, né, não fique em pé, né, no meio público, nas sinagogas, né, se chacoalhando e anunciando que você está orando, mostrando para todo mundo que você está orando, porque a recompensa dessas pessoas elas já receberam, né? Aí ele fala, ó, se for dar esmola, porque a sua mão direita não sabe o que faz a esquerda, ao contrário, né? Se a sua esquerda não sabe o que faz a direita, né? Porque você dá em secreto, teu pai em secreto recompensará. E ele fala a mesma coisa da oração. Olha, não faça como os hipócritas, né? Não ore tentando mostrar para todo mundo. Por quê? Porque a recompensa deles já receberam. Você não, você faz isso em secreto. Vai para o teu quarto secreto e ora em secreto, que o teu pai vai te recompensar. O conceito aqui é que a recompensa que esses caras receberam. Qual foi a recompensa? Ele fala assim, ó, a recompensa eles já receberam. Eu já ouvi interpretações de pessoas falando assim, é porque essas pessoas serão condenadas. Quando chegar lá no juízo, ele vai separar os bodes das ovelhas. Não, porque aí eles receberão. Eu já ouvi falar que foi, como o intuito dessa oração é se mostrar, eles já receberam. Exatamente isso, é ser louvado pelos homens. As pessoas já viram. Entendeu? A pessoa viu. Não, e veja bem, não é só se mostrar, é ser reconhecido pelos homens. Então, Substituir o lugar de
Não, não é isso. É tipo assim, é aquela pessoa que você... ela faz aquilo e o que ela está esperando? Alguém bater nas costas dela e fala assim, nossa, você é um cara de Deus. Nossa, como você é cheio do Espírito Santo. Nossa, como Martins. Nossa, cara, você é muito de Deus. Eu já falei isso para várias pessoas. Eu tinha um problema muito sério com pornografia há muito tempo atrás e Deus me ajudou a me livrar disso. Eu sempre falo disso, por quê? Porque eu sei que na minha plateia, vamos dizer assim, na minha audiência, plateia ficou estranho, parece que é um show, né? Não, na minha audiência, é que foi a primeira palavra que veio na cabeça. Na minha audiência, pode ter alguém passando pela mesma dificuldade. E pornografia remete a vício. Vício, você pode, digamos, dar uma boa mensagem de libertação, de que há esperança, para quem tem problema com jogo, para quem tem problema com droga, para quem tem problema com pornografia, para quem tem problema com qualquer tipo de vício. Beleza. Mas não era o único problema que eu tinha. Eu sempre tive um problema com ego. Então, a partir do momento que eu me converti, eu passei a detestar ser elogiado. Por quê? Porque eu tinha medo de não saber lidar com elogio. Hoje eu sei lidar melhor, mas mesmo assim eu ainda não gosto muito, entendeu? Por quê? Porque eu sei que lá no fundinho tem um Walking Dead, um zumbi, um homem morto, tentando ressuscitar, tentando sair do túmulo, entendeu? E aí, cada vez que vem uma coisa para instigar ele, ele quer se revirar no túmulo. E eu tento matar ele, entendeu? Então, eu sei bem o que esses caras queriam. O que eles queriam? Eles queriam que alguém chegasse e reconhecesse. Assim, caramba, você é de Deus mesmo, hein? Caramba, Jéssica, você é uma mulher virtuosa, cara, olha como você está agindo com seu marido, não sei o quê. Aí a pessoa se infla, tá? Achando que o quê? Que todas essas coisas têm mérito em si mesmas. E não tem. Então, quando Jesus fala assim, faz em secreto, por quê? Você não está esperando recompensa nenhuma. Então você está dando pelo ato de dar, pela importância do ato de dar. Não tem verdadeiramente altruísta. Não tem nada por trás que esteja compensando o ato de você dar. Tem gente que vai ajudar milhares de pessoas, mas por quê? Porque o ego dele está sendo inflado, porque ele quer reconhecimento, porque ele quer galgar um posto social, porque ele quer galgar uma posição dentro da igreja. Acontece isso? Acontece. Acontece muito. Né? Eu quero mostrar trabalho, porque se o pastor vê que eu estou trabalhando, ele vai me alçar a liderança. Alguém nunca viu isso aqui? Normal. É normal. Aonde está o quê? O ego humano, entendeu? Tá aqui era o ego humano, entendeu? Então eu vou dar esmola, tocar trombeta para todo mundo ver que eu estou dando esmola. Por quê? Porque aí eles vão ver como eu sou diferenciado, né? Como eu estou próximo de Deus, como eu não sou como aquele publicano. Lembra da oração? Do fariseu, do publicano? É isso. Por que aquele cara chegou na oração e falou assim, dou graças ao Senhor, porque eu não sou como esse publicano? Por quê? Porque eu dou esmola. Inclusive ele cita isso. Eu dou esmola, eu jejuo. Né? E quando ele jejuava, quando ele dava esmola, ele fazia como? Fazia isso aqui que Jesus falou. Então, tipo assim, eu sei que eu sou o cara, por quê? Porque eu tenho a aprovação dos homens. Né? Paulo fala sobre isso, olha, você está procurando agradar quem? A Deus ou aos homens? Ele cita isso lá na frente, no Novo Testamento. Você procura agradar a Deus e não aos homens. Vai lembrar o que você já tinha falado uma vez, há muito tempo, né? Perdão. Que o Senhor falou, né? Portanto, tudo que quer façais, né? Quer comais, quer bebais, quer passar qualquer outra coisa. Falei, tudo pela glória de Deus. Isso aí faz toda a diferença, né? Sim. Essa passagem. Por que você está fazendo as coisas? Aqui eles queriam um elogio. Então Jesus fala, não, tu não faça como eles. Aí ele fala sobre dar esmola, ele fala sobre jejuar, né? Não fica desfigurado, tal, né? Para que ninguém saiba que está jejuando. E não faça como eles na oração. Aí ele fala, olha, quando você for orar, não adianta ficar de vã repetição. Você ora assim, né? Aí ele dá um modelinho, né? Aí a gente transformou esse modelo em quê? Vã repetição. Não é uma coisa, não é como contrassenso? Né? Porque se ele fala assim, não fique só repetindo. Aí, então, vai lá e ora 10 Pais Nossos. Você está fazendo o quê? Você está literalmente, você está... Desculpa a expressão para quem vai ouvir aqui, né? Vocês estão acostumados. Para quem vai ouvir o áudio, não sei para onde vai, né? Tem uma expressão no militarismo que chama cagar mole. Tipo assim, caramba, o cara está ignorando. Estou completamente. Virou as costas e eu não vou fazer ao contrário do que esse cara está dizendo. Jesus falou, não usa a repetição. Então,
Ele fala assim, ó, tem princípios aqui. Aí o Rodrigo já deu um estudo sobre o Pai Nosso aqui, há muito tempo, eu nem estava quando ele deu esse estudo, fiquei sabendo depois que ele deu, que eu cheguei no grupo depois, né? Mas tenho certeza que ele explicou os princípios por trás da oração. Tem princípios aqui. Mas o maior princípio de todos é fale com Deus, né? Reconheça a grandeza dele, coloque suas necessidades e tal. Aí ele fala assim, no finalzinho, né? Quer dizer, quando orares assim, aí Pai Nosso estás no céu, tal. Aí quando chega lá embaixo, né? Ele fala assim, porque se perdoardes aos homens, depois que ele ensina a oração, ele fala, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, qual é o segundo pecado sem perdão? Falta de perdão. Falta de perdão, entendeu? Por quê? Aí essa é a questão. Tem o terceiro, tá? Que é mais por curiosidade, mas eu não quero focar nele agora. Posso focar nele no futuro. Abre lá em Hebreus, capítulo 6. Hebreus. O quê? O quê? É o... Hebreus, capítulo 6. É isso aqui que está marcado? É esse, Então, beleza, já está marcado aqui. É. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, Hebreus 6, caramba, que letrinha pititica, cara, 2, 3, 4, é isso, 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia, né? Aqui, ele está falando de uma coisa que é a apostasia. E o que é a apostasia? A apostasia não é você fraquejar na caminhada da fé. A apostasia é total apartamento com a palavra estranha. É apartar-se completamente do relacionamento com Deus, tendo tido um relacionamento com Ele. Então, por que eu digo que não tem perdão? Porque ele fala que é impossível. Não sou eu, ele fala que é impossível. Né? Por quê? Porque Deus não pode. Aí, isso aqui para mim é a explicação da blasfêmia com o Espírito Santo. É Hebreus. É essa passagem de Hebreus. A blasfêmia contra o Espírito Santo é você se apartar totalmente da graça oferecida. É isso que ele está falando com os fariseus. Olha, Deus está oferecendo graça. E você está tributando isso ao diabo. Qual a atitude do coração deles? De apostasia. Mas eu posso aprofundar mais um dia um estudo sobre isso. Eu acho que eu já expliquei isso aqui. Em algum outro momento, que eu nem vou lembrar, já faz muito tempo. Mas eu queria focar na falta de perdão. Né? Por que a falta de perdão? Porque se você não perdoa, não tem perdão. Se Deus perdoa. Se Deus é misericórdia infinita. Ele é justiça, beleza, mas ele é misericórdia. Por que a falta de perdão não tem perdão? Por que ele não vai te perdoar se você não perdoa? É por causa do pecado de perdão em si? É porque se eu não perdoo, eu não demonstro arrependimento. Porque, como falado aqui, para eu ter perdão dos meus pecados, eu tenho que demonstrar um arrependimento de uma prática, de uma vida. E é interessante quando Jesus, por vários momentos, fala assim, os teus pecados são perdoados. Tua fé te salvou. Sim. Teus pecados são perdoados. Então, a partir daquele momento, entende-se que ele tem um novo proceder, uma nova vida. Sim. Então, se ele não perdoa, eu não consigo entender alguém que não perdoa e tem uma nova vida. Aqui, o segredo, pessoal, está na natureza do pecado de falta de perdão. Né? Vamos lá. Deixa eu tentar dar um exemplo claro aqui. Digamos que o Arthur, ele brigou com um amigo dele, um amigo íntimo, próximo, e no meio dessa briga proferiu ofensas assim severas contra esse amigo dele. Entendeu?
Aí ele chegou em casa, ficou 3, 4 dias mal, assim. Primeiro achando que estava certo, né? Aquele filho da mãe, que ele fez isso, eu que estou certo, tal. Porque normalmente quando a gente briga é assim, né? A gente se recolhe e a gente acha que a gente está certo, a gente procura as razões por que a gente está certo, para justificar. Não, eu acho que eu fiz o certo. Ele merecia ouvir umas mais verdades e tal, não sei o quê, tal. Beleza. Mas ele se arrepende de ter falado o que falou. Ele se arrepende de ter ofendido ele. E ofendeu mesmo, falou umas verdades, entre aspas, né? Que ao ponto de vista dele é verdade, né? Que foram ofensivas, né? E aí, ele, 3, 4 dias depois, volta lá, poxa, perdão, que eu, né, te ofendi, tal, não queria fazer isso, tal. Vamos pegar um outro exemplo. Arthur tem problema com álcool. E aí, ele está muito tempo tentando se libertar, viciado em álcool e tal. Aí, um dia estava numa confraternização com os amigos, ele não bebe, mas ele foi num lugar que as pessoas estão bebendo. E aí, naquele dia, ele caiu. Ele, quando eu digo caiu, é o quê? Bebeu. Né? Mas bebeu socialmente, porque ele tem um problema com vício, ele não consegue beber socialmente. E aí ele bebeu até se embriagar. E aí fez besteira, né? Mexeu com menina, dirigiu embriagado, saiu batendo no carro dos outros, e tá fazendo um montão de merda, né? Aí no outro dia acordou da ressaca, caramba, fiz merda, né? E aí imediatamente o Espírito Santo, porque se você tem o Espírito Santo ele vai te incomodar, né? Incomodou antes, na verdade, mas aí você foi vencido pela carne e ele continua te incomodando. Aí você, caramba, fiz merda. Aí você fica naquela, né? Só que aqui, né? Fora a pessoa que você bateu o carro, a menina que você ofendeu, de repente, quando cantou nessa história, né? Não tem, assim... Vamos dizer que não teve a menina. Vamos dizer que ele só bateu em carros na rua, que quando chega em casa nem sabe que carro foi, nem nada quando é que foi. Não tem como ele fazer a reparação com a outra pessoa, igual ele fez com o amigo na primeira história. De chegar lá, não, perdoa que eu bati no teu carro. Ele nem sabe. Ele chegou em casa, viu o carro dele batido, ele lembra vagamente, alguém falou, não, precisa bater no carro no estacionamento e tal. Aí, às vezes, ele vai procurar e não vai achar essa pessoa. Então, a reparação dele é com quem? Quando você peca primeiramente contra quem? Contra Deus. Então, a tua reparação é com quem? Com Deus. Então, você vai buscar perdão de quem? De Deus. Beleza. O que é a falta? Qual é a diferença da falta de perdão para esses outros aqui, né? Eu dei vários exemplos de pecado e tem vários outros na Bíblia, e vocês vão pensar em milhares de outros que eles são factuais, eles são pontuais, eles estão restritos a uma ação no tempo e no espaço. Eu fiz aquilo naquele dia, naquela hora. Parei de fazer, não quero voltar a fazer e me arrependo. Falta de perdão, meus irmãos, é contínuo. Não tem, eu deixei de perdoar ontem, hoje estou perdoando e amanhã, não, falta de perdão, ou você perdoa ou não perdoa. Então, uma coisa que é contínua, então é um pecado que continuamente está com você. Continuamente está com você. Então, como é que Deus vai lidar com um arrependimento de algo que é contínuo? Está entendendo? Por quê? Para que você citou aí, né? Quando é que você alcança a misericórdia, segundo a Bíblia? Aquele que... Não, quando é que você alcança a misericórdia, segundo um certo versículo bíblico? Aquele que se arrepende dos seus pecados, confessa os seus pecados e os deixa, alcança misericórdia. Então, a questão de você se embriagou num dia e no outro dia você não está se embriagando continuamente 24 horas por dia. É pontual. Agora, a falta de perdão não, a falta de perdão é algo que você se agarrou a ela. E aí, alguns vão dizer que dela se gera raiz de amargura. A raiz de amargura que se fala lá em Hebreus, né? Entre outras coisas, uma das coisas que está atrelada a ela é falta de perdão. Mas não é a única. A raiz de amargura tem uma série de outros desdobramentos. Mas falta de perdão... Então, o que ele está dizendo assim, olha, agora vamos botar no contexto, né? Vamos botar no contexto, né? Você está ouvindo Jesus pregar sobre natureza. E aí ele vai falar, percebe que tudo aqui está apontando para isso? Quando ele chega ali, ele vai falar assim, das práticas religiosas. Fala assim, o cara faz isso pensando nele, não está pensando em Deus. Ele está fazendo isso aqui pensando nele, não está pensando em Deus. Está dando esmola pensando nele, ele está orando pensando nele,
tudo que ele faz é pensando nele, não é para Deus, não tem Deus nessa história, né? Agora, eu vou ensinar a vocês uma coisa, né? Natureza. Aí ele começa. Pai Nosso. Qual é a primeira coisa que ele está ensinando aqui? Pô, tu tem pai, velho. Você percebe que em Mateus, ele trata continuamente Deus muito mais pelo título de pai do que de Deus. Ele fala muito que Deus é pai, né? No Antigo Testamento, o judeu tinha aquela visão, ele sabia que Deus era pai, mas ele tinha aquela visão mais de Deus como Senhor, não como um pai, relacionamento familiar. Aí Jesus veio para ressignificar isso. Ele falou, olha, você tem pai, né? Então, se você tem pai, o que são essas pessoas com as quais você está se irando? Quem é essa mulher que você está desejando, né? Quem são essas pessoas? Quem é essa pessoa para quem você está dando esmola? Quem é, Arthur? Se você tem pai. Potencial. O potencial é o quê? Irmão teu. Irmão teu. Como Deus que quer reunir uma família, olha só, como Deus que quer reunir uma família vai conseguir botar no mesmo relacionamento familiar irmãos que se odeiam, ou que não perdoam um ao outro. Perdão, a questão de você liberar perdão, ele depende do outro receber? Ou ele é unilateral? Ele é unilateral, cara. É unilateral. Porque eu e o Arthur podemos estar com inimizade ferrenha um com o outro. E eu acho que ele fez coisa que me magoou, ele acha que eu fiz coisa que magoei ele, e cada um com a sua razão, né? Cada um achando que tem razão, né? Aí um dia Deus toca no meu coração, caramba, eu vou perdoar. Cara, eu quero dizer que e veja bem, pode até ser que eu não tenha errado. Mas eu quero liberar nosso relacionamento dessa distância. Por quê? Porque eu entendo que nós temos o mesmo pai. E eu quero manter estreito o meu relacionamento com esse pai. E se esse pai me ama como filho, ele também te ama como filho. Então, eu vou te perdoar. Aí ele, não, eu não quero saber. Eu não quero um relacionamento contigo. Eu não quero saber mais nada de você, né? Porque você isso e aquilo, tal. Beleza? Cara, mesmo se eu na razão, me pedindo perdão, vai demonstrar mais ainda a característica do pai, misericórdia. Sim. E eu vou ficar constrangido. Sim. Opa, nossa, eu não esperava aquilo. Só que tem uma passagem muito interessante, né? Também em Hebreus, né? Que fala, se depender de vós, buscai a paz com todos. E a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Tem coisa que não depende de você. A restauração do relacionamento não depende. E aí eu vou finalizar. Vou finalizar pra gente, quem for almoçar aí, quiser almoçar. Perdão, ele é unilateral, certo? Por quê? Porque ele afeta você. Aquela coisa de que falta de perdão, né, é você... Como é que é? Como é que fala? Não é bem falta de perdão. É quando você tenta dar... não. Assim, você não perdoar é como você desse o veneno para outra pessoa esperando... você tomasse o veneno esperando que o outro morresse. Isso, exatamente. Era essa analogia que eu já ouvi uma vez e faz sentido. Por quê? Porque é você, porque afeta você, né? Então, caramba, de onde... Isso é bíblico, esse conceito? É daqui. Porque Jesus está falando assim, olha, quem não perdoa, o afetado é quem? É ele mesmo. É daqui mesmo daqui que se tira esse conceito. Esse conceito é bíblico? Essa frase ela não é bíblica. E talvez as pessoas não sabem nem explicar, mas prove biblicamente que isso aí é uma verdade. Daqui que Jesus está falando, olha, se você não perdoa, o afetado é você, não é o outro. Percebe que ele não fala do outro. Ele está falando de quem não perdoa. Do cara que não perdoa. E aí, para encerrar, o que é perdão? O que é perdão? Defina, assim, me explica aí o que é perdão. Defina perdão. O que é perdão? Restauração. Restauração do quê? De uma relação. De uma... Que eu já associei diretamente com Jesus. Restaurar uma relação. Tá correto. Mas eu gosto...
Alguém discorda? Não. Aí vamos lá. Se é isso, e eu poderia, então, vou uma definição minha, não está em nenhum livro de teologia, mas ela explica bem. Perdão é restaurar um status que foi perdido. Qual era o status? Né? Você tinha um status de amizade, restaurou o status. Você tinha um status de marital, restaurou. Você tinha um status de relacionamento profissional, restaurou. Porque confere que você tem mágoas que precisam de liberação de perdão em várias áreas de relacionamento social. Então, você não só não perdoa quem é seu amigo, você às vezes você quer distância ou você fica magoado profissionalmente. E você tem que liberar um perdão na área profissional. Então, por isso que eu uso status, não relacionamento. Cabe bem, mas o status eu acho que dá uma visão um pouco mais ampla. Mas se todo mundo nessa mesa concorda que isso é perdão, e aquela tipo de pessoa que fala assim, eu te perdoo, mas eu não quero parte contigo. Se é restaurar, vamos lá, se é restaurar, então isso é perdão? E aí o bicho pega. Por quê? Porque a gente muitas vezes perdoa, mas não restaurou nada. Então, na verdade, você não perdoou, você verbificou. Não sei se essa palavra existe. Você transformou em fala, é igual orar em nome de Jesus. É igualzinho, né? Não sei o que, Senhor, me dá uma casa, porque eu preciso de uma casa grande, porque o outro irmão tem, eu queria também, em nome de Jesus, amém. Eu orei em nome de Jesus. Né? Jesus nunca oraria isso. Ele nunca oraria por isso. Isso não é orar em nome de Jesus. Então, você me fez isso, aquilo, eu te perdoo, mas também não quero nada com você, não quero saber de você. Então não é perdão. Então, essas pessoas continuam colocando em risco o relacionamento delas com Deus. Quando eu digo em risco, porque elas podem mudar, né? Mas elas continuam com falta de perdão. E o pai continua não podendo se relacionar com elas, porque ele não pode as perdoar, porque elas estão em um pecado constante. Elas estão numa vida constante de pecado. Então, qual é a diferença do perdão, falta de perdão para outros pecados? Ele é constante. Ele é perene. Ele permanece 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias por ano, até você perdoar. É diferente do cara que bebeu, do cara que... Porque esses são pontuais, são momentos que você está pecando. Você pode ter um coração pecaminoso. Não é o que eu estou dizendo, eu não quero dar uma interpretação arminiana dessa parada, entendeu? Mas, e aí, pessoal? Tô fechando, tô terminando. Não, você tá aí. É isso. Mas, estão entendendo onde eu quero chegar? Então, se perdão é restaurar um status, restaurar um relacionamento, como é que você tem perdoado as pessoas? Veja bem, alguém vai falar assim, mas fulano ele não recebeu meu perdão e ele é um safado. Ele é um bandido. Como é que eu vou ter um relacionamento com ele? Não é? Veja bem, eu não estou falando que você restaura o relacionamento na prática relacional. Eu estou falando que você restaura o relacionamento aonde? Dentro do teu coração. Então, eu restaurei. Vou dar um exemplo aqui. Eu vou usar a Jéssica como exemplo, vou me usar como exemplo. Digamos que eu e a minha esposa temos uma briga feia, ferrenha, e eu adulterei. Que ela descobriu que eu adulterei. Aí nessa de eu adulterar, a gente se separa. Aí nessa que a gente se separou, ela, movida pelo Espírito Santo, magoada, ela me perdoa. Ela me perdoa. Mas ela vê que eu continuo na galinhada. Sou na galinhagem, né? Galinhada é comida. Que eu continuo na galinhagem. Ela pode se relacionar comigo na prática de fato? É prudente para ela fazer isso? Não. Mas o que se passa no coração dela quando ela me perdoa?
o relacionamento no coração, ele foi restaurado. Isso quer dizer o quê? Se eu receber o perdão dela, né, se eu tomar posse disso, o que eu vou fazer? Eu, da minha parte, vou largar a minha prática. E aí, ela me recebe de volta. Porque o pai só recebeu o filho pródigo de volta quando ele o quê? Quando ele voltou de fato. Mas o coração dele já estava em favor do filho em todo momento. É isso que eu quero que vocês entendam. Ele perdoou o filho quando o filho voltou, de fato. Mas ele já havia perdoado o filho dele onde? Antes, no coração dele, falando que se meu filho voltar, eu recebo de braço. Isso é perdão. Então, o perdão é a restauração de um relacionamento de fato. Primeiro onde? No teu coração. A segunda parte, que é na prática, aí depende de quem? Da contraparte, tá entendendo? Então, eu não estou dizendo, não estou sendo inconsequente falando assim, não, você perdoou a pessoa, o teu sócio na tua empresa que te roubou. E aí você perdoou, mas você sabe que ele continua nas más práticas de fraude fiscal, por exemplo. A tua briga com ele foi porque ele fraudava e você não queria fraudar. Aí você o perdoou, mas ele continua fraudando. Você vai continuar sendo sócio dele? Não. Mas no teu coração, você o perdoou e no coração o teu status está ali, o status de relacionamento está preservado. Depende do que para esse status ser restaurado? Dele se arrepender. E dele liberar perdão e dele mudar a atitude. Então, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Então, onde é a contraparte, é a restauração. Às vezes a gente não faz isso, a gente perdoa perdoa, mas, entendeu? A outra pessoa pode, digamos assim, dar provas e mais provas e mais provas de restauração em Deus. A outra pessoa. Por isso, tem alguns casamentos que nunca são plenamente restaurados. Deus está pronto para restaurar. Um dos cônjuges, às vezes, está pronto para restaurar, mas a outra pessoa não. Porque não perdoou de verdade. Não houve perdão de verdade. Tá? E aí, encerro com isso e a gente ora. Tá? E se Deus te perdoasse da maneira como, às vezes, a gente perdoa? Olha, eu te perdoo os seus pecados. Arthur, tu pecou contra Deus. Aí você foi lá e pediu perdão para Deus. Aí Deus falou o quê? Tá bom, tá perdoado, mas eu não quero mais nada contigo. Por quê? Porque, pô, se a gente faz isso. Perdão é restauração de relacionamento, pessoal. Se Deus perdoasse a gente, né? Porque, mas onde você tirou isso antes? Daqui. Mateus 6,14. Né? Depois eu vou botar no grupo, vocês vão... Vocês estão naquele grupo do... Beleza. Vou botar no grupo, aí vocês ouvem o início que vocês perderam. Mas, que ele fala assim, olha, se você perdoar, você vai ser perdoado. Mas ele diz a maneira do perdão. Como o teu pai perdoa. Então ele está dizendo assim, o perdão tem um modelo para perdão. Qual é o modelo? É o perdão do pai. Às vezes a gente dá perdão no nosso modelo e a gente quer o perdão no modelo do pai. Ou seja, eu perdoo com ressalva, mas eu quero perdão integral. Não, perdoa integralmente, para você receber perdão integral. Porque se você não perdoa integralmente, isso não é perdão, eu não poderia nem chamar isso de perdão. Estou chamando aqui, isso é outra coisa, isso é remorso, isso é, sei lá o quê, eu não sei o que é, mas perdão não é. Perdão é restauração do status. E Deus só perdoa nesse nível. Beleza?